Glória a Deus, aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia rapidamente, nós temos alguns minutos. Aos Hebreus 10, 29, aos Hebreus 10, 29, diz a palavra do Senhor. Aos Hebreus 10, 29, sinto a presença dEle na casa, aleluia. Diz a palavra do Senhor. 10, 29, quantos encontraram? Está aí na tela também. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo é o Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não queira, não queira. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ainda Apocalipse capítulo de número 22, 14 diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Louvado seja Deus. Podeis assentar, glorificando a Deus. Aleluia. Você sabe muito bem que sem sangue, né? Sem o sangue, não pode haver vida. Sangue é a vida, né? E a Bíblia nos diz, a palavra de Deus, na verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, ela, através da Bíblia, né? O sangue, vamos dizer assim, ele flui através da Bíblia, corre, aleluia, nas nossas veias. Essa é a grande realidade. E na verdade também é o sangue de Jesus Cristo, é o sangue de Jesus que mantém o cristianismo vivo. É o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus. Centenas de vezes é mencionado na Bíblia. Por isso, é muito fácil entender que não é apenas um tópico qualquer, né? Quando nós falamos sobre as características do sangue de Jesus, as maravilhosas características do sangue de Jesus. A igreja primitiva compreendeu perfeitamente a importância do sangue, aleluia. Se você for perceber, praticamente os sermões que foram ministrados pelos principais pregadores do livro de Atos, um deles foi o apóstolo Paulo, como Pedro. As mensagens, né? As mensagens desses grandes homens de Deus, né? Falando sobre a morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo. E eles entenderam, né, tudo isso que era essencial, louvado seja o nome do Senhor, falar sobre o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Pergunta nesta noite para mim e para você. Você pode perceber a importância que há no sangue de Jesus? Quantos nessa noite percebe como é importante
O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, a importância do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus, amados. O sangue de Cristo, nosso Salvador. Ele é perfeito, ele é perfeito. Abra sua Bíblia rapidamente aos Hebreus capítulo 7, versículo de número 26. Você acabou de ler Hebreus, mas é muito importante, porque o texto que nós acabamos de ler, no versículo também de Hebreus 29, diz que nós precisamos dar muita importância, e muitas das vezes, a maioria, uma boa parte das pessoas, não dão a devida importância do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido lá na cruz do Calvário, por todos nós pecadores. Tem a Santa Ceia como um culto qualquer. Falta. Enfim, mais uma ceia, 2 ceias, 3 ceias, não tem muita importância. Eu li esse versículo 29 de Hebreus para vocês, para todos nós aqui nesta noite, para que você preste bem atenção. Não deixe de dar importância à Santa Ceia do Senhor, em participar da Santa Ceia do Senhor. Porque os 2 elementos que nós vamos participar daqui a pouco é uma ordenança de Jesus. Foi Ele quem ordenou. Além do batismo, Ele ordenou a Santa Ceia. A missionária Leonice leu que Jesus esteve ali, Ele mandou organizar a última ceia com seus discípulos, não é? E depois de participar, qual foi a palavra que ele deu, missionário? Que ele não ia mais participar, até que aconteça onde? No reino. Olha só a importância que Jesus deu à Santa Ceia. Ele participou, antes de partir, ele participou de uma Santa Ceia aqui, a última ceia com os seus discípulos. E ele disse que um dia nós estaríamos com ele participando lá na eternidade. Então, se você não dá valor aqui, a resposta certa é perigoso você não participar lá. Se você não dá devida importância à Santa Ceia, que para mim é o melhor culto, é o culto mais importante para aquele que teve uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo, que foi purificado com o precioso sangue de Jesus, justificado com o precioso sangue de Jesus. Aleluia. O texto aos Hebreus 7:26 diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Convinha um sumo sacerdote como este, ou seja, inculpável, sem mácula. Então, o sacrifício que Jesus fez por mim e por você foi um sacrifício perfeito. Quantos podem dar um glória a Deus nesta noite? Um sacrifício perfeito, aleluia. Cristo nasceu, né, de uma virgem, e vocês sabem disso. E isso estabeleceu, com certeza, a sua perfeição também, não é? Estabeleceu a sua perfeição. O texto de Lucas 1, 34, 35 é bem claro, quando o texto diz: então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu não tive
trazendo a miúdo relações com homem algum. E o anjo respondeu o que para Maria? O Espírito Santo virá sobre você, aleluia, e o poder do Altíssimo a envolverá, envolverá com a sua sombra, vai cobrir. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, aleluia. Então nós vemos aqui mais uma vez que o sangue de Jesus, o nascimento de Jesus, tudo que foi feito de uma forma perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Um pai natural certamente teria ensinado a natureza pecaminosa de Adão. Então nesse caso, se Jesus nascesse da coabitação de um homem, se não fosse o Espírito Santo, já nascia caído. Qual o efeito, Qual o efeito que o sangue de Jesus teria para nos purificar do nosso pecado, de justificar-nos perante Deus? Não teria efeito nenhum, não poderia, com certeza, nos purificar. E vocês sabem que em toda a Bíblia, ninguém se atreveu, nem Herodes se atreveu a culpar a Jesus. A Bíblia diz, o próprio Judas, ouça, o próprio Judas, eu só vou ler versículos aqui para vocês. Judas disse sobre ele: pequei, disse Judas, traindo sangue inocente. O próprio Judas, traindo sangue inocente. E eles responderam, diz o restante do versículo: que nos importa? Isso é com você. Mas o próprio Judas não imputou culpa nenhuma, a Jesus. O apóstolo Paulo disse também sobre ele: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quantos podem glorificar? Aleluia. Pilatos, o próprio Pilatos disse sobre ele, e disse-lhe, outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vô-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Aleluia. Como diz a palavra de Deus, o verbo de Deus, aleluia, se fez carne e habitou entre nós, aleluia. E ele foi concebido pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. Aí nós temos a certeza, a convicção, e nós podemos dizer hoje: fomos justificados por ele, pelo sangue dele. O sangue dele foi derramado para nos purificar de todo pecado, aleluia. Você e eu, todos nós precisamos ter esta convicção, aleluia. Isaías, o profeta messiânico, disse sobre ele: designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Olha só o que Isaías diz: embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano foi encontrado na sua boca, aleluia. Eu estou falando aqui do Filho de Deus. Eu estou falando de homens que testemunharam dele, que falaram dele, aleluia. O apóstolo João disse em 1 João 3,5, aleluia. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, aleluia.
Aleluia. Por isso que eu e você sempre temos que ter aquela posição, evangelista Vargas, de dependência total. De dependência total. Porque homem nenhum pode fazer. Homem nenhum pode fazer. Só Ele pode fazer por você. Ele se colocou no seu lugar. Ele viu a sua situação. Ele viu você. Ele sabe. Deus sabe que nenhum de nós, homem nenhum, podia trazer a solução para a humanidade. Por isso que Ele enviou o seu Filho. E Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Não é? Por isso que João, capítulo de número 1, né? João, capítulo de número 1, Evangelho. João, o Evangelho, diz a palavra do Senhor, no capítulo de número 1, em relação a mim, em relação a você, sobre o nosso nascimento. Diz o versículo 12. Primeiro versículo 11 diz que Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Rejeitaram o Messias. Aí o versículo 12 diz assim: mas a todos quantos receberam Jesus aqui? Quantos receberam Jesus aqui? Você tem a certeza? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e dizer assim: eu sou filho, porque eu creio no sacrifício de Jesus. Eu creio no sacrifício dele. Eu sei que o sacrifício dele é perfeito, o sangue dele é perfeito, o sangue dele é puro. Aleluia. Ele é, aleluia, o motivo da minha alegria, da sua alegria. E o versículo 13 diz ainda mais: os quais, aqueles que receberam e que deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, diz o texto, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, porque como Ele foi gerado, nós também fomos gerados pelo Espírito Santo. Aleluia. O seu novo nascimento em Cristo também não foi pela vontade do varão, não foi pela vontade da carne, nem da vontade do varão, mas foi pela vontade de Deus. Foi Deus quem te chamou, foi Deus que chamou você, foi o Espírito Santo que convenceu você, foi Ele que gerou Jesus dentro de você. Você o aceitou como único e suficiente Salvador. Se você crê, é oportunidade para você hoje na Santa Ceia, diante da mesa do Senhor, uma vez mais declarar e manter a sua posição em Cristo Jesus. Se você crê, dá glória aí, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Além de ser perfeito, o sangue de Cristo é puro. Abra sua Bíblia aos Hebreus, vou terminar, o tempo já está indo. Aos Hebreus 9, 13 e 14 diz o que? Aos Hebreus 9, 13 e 14, uma reflexão. Diz o texto sagrado: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, que alusivo à antiga aliança, o sacrifício que eram feitos, o santificaram quanto à purificação da carne, aí diz o texto, a palavra, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu, de que forma? Sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo.
Aleluia. O Deus vivo. É por isso que nós não usamos o vinho com teor alcoólico para celebrar a Santa Ceia. A orientação é o suco da uva e puro, 100%. Essa é a orientação. Porque o vinho passou por um processo de fermentação. E esse processo implica que há bactérias, não é? E aí quebra a pureza. Ei, o sangue de Jesus é puro. Aleluia. O sangue que foi derramado por mim e por você, ele é 100% puro. Aleluia. E com certeza o vinho com teor alcoólico nunca daria uma imagem correta do sangue de Jesus Cristo, que é puro. Aleluia. Por isso que é melhor encher-vos do Espírito Santo. Por isso que é melhor ser cheio do Espírito Santo. Por isso que é bom evitar o álcool, o alcoolismo. Porque o que acontece? Há dissensões. É melhor evitar. O sangue de Jesus Cristo é tão puro, que quando aplicado ao pecador, ele também fica puro. Ele se purifica, ele é purificado. Aleluia, 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 aleluia. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Eu não estou aqui para apontar o meu dedo para ninguém. Mas se você quer melhorar, se aproxime de Jesus. Se você quer melhorar, se envolva. Se envolva, aleluia. Se envolva, aleluia. Se envolva, aleluia. Abrace. Entre no processo de Deus, descubra mais, entenda mais, procure saber mais, saia do superficial e entra no rio de Deus, seja banhado por Deus, seja purificado completamente pelo sangue de Jesus. Aleluia. Porque com coisa santa não se brinca. Se você voltar, Coríntios 11, se você voltar no capítulo 10, você vai ver que o negócio ali é estreito. Em relação à mesa de Deus, a mesa do Senhor, a mesa do Senhor em relação às outras mesas que estão aí. Não pode haver mistura. Nós temos que ser do Senhor, dele, totalmente dele, corpo, alma e espírito. Quem vai ditar o seu relacionamento, quem vai ditar o seu crescimento? Por isso que a Bíblia diz: antes crescei na graça. E quando nós falamos em graça, estão aí todos os ingredientes de Deus à disposição de todos nós para alcançarmos uma maturidade em Cristo e um viver diferente, aonde você vai ter condições de muitas coisas que você ainda não conseguiu. Aleluia. Leu o versículo, o evangelista Misael: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns
com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem gente que aceitou Jesus e ainda tem pecado aí que está antigo, pecado antigo ainda. Aceitou Jesus, mas ainda está segurando alguns pecados. Libera esse negócio. Tira esse negócio da sua vida para você ser bem sucedido. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E a Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tem gente que confessou só pelas metades, e ainda tem muita coisa para confessar. E a Bíblia diz: confessa e deixe, e alcança a misericórdia do Senhor. Aleluia, vamos estar de pé. O apóstolo Paulo disse sobre o sangue. O apóstolo Pedro, melhor dizendo, disse sobre o sangue. Pediram os pastores para descer, para preparar a ceia. O apóstolo Pedro disse sobre o sangue, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Louvado seja Deus. Uma pergunta, exemplo para vocês, as pessoas que precisam de diálise. O sangue contaminado deve ser o quê? Retirado do corpo. E o sangue passa por um processo de purificação. E o sangue é injetado novamente no corpo para combater as células inimigas dentro do seu sistema. Aí eu pergunto para você nesta noite: como você pode me perdoar? Como você pode perdoar o seu irmão? Como você pode perdoar alguém? Como você pode eliminar essas impurezas, essas situações, para melhorar a sua vida com Deus? Deixar muitas coisas, perdoar, enfim, muitas e outras coisas. Se não é pelo sangue de Jesus, se não é pelo sangue do Cordeiro, olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: só pelo sangue de Jesus. Oh, por que você não perdoa? Por que você ainda não deixou uma série de coisas? É porque o sangue de Jesus ainda não tem efeito totalmente na sua vida. Deixa o sangue de Jesus entrar, deixa Jesus injetar o sangue dele na sua vida, para que essas impurezas deixe você, saia de sua vida de uma vez por todas. Aleluia. Como pode ter um novo coração? Pergunta para essa pessoa que está ao seu lado: como ter um novo coração? Diga, pergunta: como ter um novo coração? Pergunta: como ter um novo coração? Aí você responde para ela assim, ó: só pelo sangue de Jesus, só pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Olha para essa pessoa e diz: não há outra fonte. Diga: não há outra fonte, não há outra fonte, só o sangue de Jesus. O sangue dele é perfeito. Ele é, além de ser perfeito, ele é perpétuo. Os Hebreus 9, 11 e 12 diz assim: olha, ouçam. Quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Versículo 12: não pelo sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Aleluia. Isso significa que o poder do sangue dele, da ação do sangue dele na minha vida e na sua vida, tem uma conotação perpétua, porque o sangue de Jesus, ele é para sempre. Foi uma vez só derramada. O Cordeiro de Deus foi imolado lá na cruz de uma vez por todas. Agora não há mais
mais a necessidade de matar um animal, porque o Cordeiro de Deus foi morto por mim e por você, e o sangue dele é perpétuo, deve ser perpétuo, e você tem que ter isso na sua mente, no seu coração. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: não tem como mais recuar. Aleluia, aleluia. É uma vez salvo, agora você tem que permanecer na presença do Senhor, servi-lo, adorá-lo, não envolver mais com as sujeiras de outrora, não envolver mais com aquela vida antiga. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Deixe o sangue de Jesus promover um grande efeito na sua vida, para você testemunhar, para você ser discípulo, para você testemunhar que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso, para alguém que está ao seu lado, ali no seu trabalho, enfim. Aleluia, aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus nesta noite? Aleluia. E o sangue dele é poderoso. O sangue dele é poderoso. Oxalá que hoje na Santa Ceia do Senhor, ao pegar o cálice, ter o cálice nas suas mãos, oxalá que você não só o cálice, mas também o que representa o seu corpo, que foi moído pelas nossas iniquidades, e você faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus hoje. Aleluia. Eu não estou aqui para proibir ninguém de participar da Santa Ceia. Eu não sou Deus. Eu sou um servo de Deus, um ministro do Senhor. Não estou aqui para proibir ninguém. E você deve ter convicção daquilo que você está fazendo. Você tem que ter convicção. Quando você pegar o cálice, quando você pegar a partícula de pão, você tem que ter convicção. Você tem que ter convicção da sua salvação, do propósito de Deus na sua vida. Levar a sério a salvação. Não brincar com a sua salvação. Porque o texto que nós lemos no princípio é bem claro. Nós corremos perigo quando nós não atentamos. Lembrei de um versículo aqui, acho que é capítulo 2, hoje está em Hebreus, né? Hebreus capítulo 2, olha só. Antes de participarmos da Santa Ceia, de orar, olha só. Capítulo 2 aos Hebreus. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, diz o texto, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Aí o versículo 3 diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E o versículo 4 ainda diz: testificando também Deus com eles, com sinais, milagres, maravilhas, dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Ou seja, além de tudo que Deus fez por mim e por você, operou um grande milagre, nos salvando, nos tirando deste mundo, e ainda tem dado suporte para nós, irmãos. Tem levantado ministérios na igreja, tem levantado ministérios. Vem homens de Deus aqui pregando a palavra de Deus. Este altar tem compromisso com a palavra. Aí Deus dá suporte, manda o Espírito Santo.
o Consolador para estar conosco todos os dias, Rosa, para nos ajudar. Sabe por que Deus fez tudo isso? Porque sabe que é difícil, não é fácil. E outra, tantas coisas boas acontecem no nosso meio. O que é isso? É Deus te dando suporte, Deus te ajudando, Deus te fortalecendo, o Espírito Santo ajudando a cada um de nós para permanecermos na presença dEle. Quantos podem dizer amém? Vou terminar. Hoje é um momento de reflexão para todos nós. Todos nós. Para todos nós. Hoje eu levantei enjoado comigo mesmo, irmão. Você já ficou enjoado com você? Hoje eu levantei enjoado comigo. Vamos valorizar. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, como que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Oh, Jesus! E eu penso que nenhum de nós aqui vamos ser apóstata da fé, rejeitar o Salvador, rejeitar o Espírito Santo. Creio que isso não vai acontecer conosco. Mas por favor, por graça e misericórdia, por você mesmo, valorize o que Jesus fez por você. Valorize o que Jesus fez por todos nós. Como que eu vou valorizar? Vivendo o que Jesus nos chamou para viver. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na